Muito obrigado. Boa tarde a todos. É com satisfação que eu retorno a Joinville, já estive aqui algumas vezes. Tenho diversos colegas, ex-alunos, colegas atletas da década de 70. Muitos de vocês certamente conhecem o Celso Cedrez e a Eliane, do atletismo, e atletas de voleibol, etc. Foram meus contemporâneos de uma época que me levou à educação física, né? Como muitos, você quer que eu fique aonde? Aqui? Não? Pronto, não tem problema. Não, é só trazer mais próximo. Mas é que essa contaminação da gripe suína e da gripe aviária, então, como nós não trocamos a camisinha do microfone antes da minha apresentação, claro que isso tudo é brincadeira, eu vou colocar mais próximo à boca. A única coisa verdadeira que se falou até agora é que realmente eu sou pescador profissional agora. E nas horas vagas eu tento contar histórias, porque a gente vai ficando velho e eles só nos chamam para contar histórias. E é isso que acontece, mas sempre é uma atividade agradável, né? E eu quero conversar com vocês sobre o papel da educação física numa área que tem me atraído nas últimas 2 décadas, em termos de pesquisa e das aulas que eu ministrava na universidade, em nível de graduação e pós-graduação. A promoção da saúde e da qualidade de vida. Eu poderia parar a minha palestra e mostrar só esse slide para vocês e dizer o seguinte: olha, se nós pensarmos nos males associados ao crescimento do excesso de peso infantil, juvenil e adulto para o nosso país e no planeta, isso por si só justifica um trabalho muito competente e qualificado daquelas pessoas que estudam a promoção da atividade física. Isso está preocupando médicos, mas também está preocupando os próprios jovens. Nós estamos vendo uma geração que está mais ou menos escondida à frente de telas de computadores, iPhones e iPads, e só nessa situação, em Facebooks e Twitters, é que eles realmente se manifestam com desenvoltura. No meio social, no meio da prática esportiva, nas brincadeiras, nas festas, ao vivo, muitas vezes, e muitos desses jovens, eles precisam usar álcool ou drogas mais pesadas para tentar se relacionar com outras pessoas. Há uma séria implicação para a autoestima, para a percepção de eficácia, de competência, essa ausência de estímulo em atividades esportivas e em atividades físicas em geral. Isso preocupa também os pais. Os pais estão levando crianças de 3, 4, 5 anos ao pediatra e estão vendo que o pediatra já começa nessa idade a avaliar a pressão arterial e a controlar peso e observar níveis de colesterol, porque as doenças que mais matam hoje começam muito cedo em função das mudanças drásticas que nós observamos em termos tecnológicos, sociais e alimentares, por que não dizer, associados à falta de estímulos de movimentação corporal. Preocupa também administradores da área da saúde, administradores da educação, administradores da área econômica dos governos e dos países, porque sabe-se hoje, isso é possível contabilizar, quanto vai custar para uma nação, uma geração com excesso de peso, com o aumento na incidência de diabetes, de doenças cardiovasculares, de vários tipos de câncer que poderiam ser evitados ou retardados nessa população. Uma população de uma nação, ela representa um recurso importantíssimo para o desenvolvimento, e isso tem muito a ver com o nível de educação e a condição geral de saúde dessa população. Diferentemente do que acontecia há décadas atrás,
Hoje a condição de saúde está estritamente e fortemente ligada ao modo de vida das pessoas. Então, além dos administradores, e justamente porque essas mudanças de hábitos têm a ver com a nossa profissão, os profissionais de educação física têm sim que estar muito preocupados com essa demanda da sociedade, essa lida, esse trato com a alta incidência de excesso de peso desde a mais tenra idade de nossas crianças. E a notícia ruim é que o mundo está perdendo a batalha para o excesso de peso nessas faixas etárias. Talvez a geração de jovens nos Estados Unidos e em outras nações viva menos do que seus pais pela primeira vez. E no Brasil, o IBGE já levanta essa possibilidade para daqui a 2 gerações, se nós continuarmos nesse ritmo de crescimento do excesso de peso infanto-juvenil. Mas eu quero contar um pouquinho de história para que vocês se situem ou reforcem a ideia que vocês já têm da evolução rápida que também está acontecendo na própria educação física e que nos trouxe a fazer parte das profissões de saúde e das equipes multiprofissionais que lidam com as questões de saúde pública no nosso país, né? Achei essa foto muito bonita, né? Não sei, é do Festival de Dança desse ano aqui, não sei se alguém assistiu a essa apresentação. Bom, eu comecei a minha carreira muito depois da professora Maria Helena. Foi só em 1973 que eu entrei, fiz vestibular para a educação física lá na UDESC, né? Eu estava fazendo um curso de engenharia e praticava todos os esportes que apareciam e era o motivo principal que nos levava às faculdades naquela época. E de lá para cá o que a gente observa é que houve mudanças até no próprio discóbulo. Ele largou o disco, pegou um iPhone e a forma física realmente deteriorou com o passar dessas décadas. É algo que a gente observa e que retrata mais ou menos essa mudança tecnológica e social que não pôde ser acompanhada pela evolução biológica do ser humano. Nós levaremos, se um dia chegarmos lá, talvez 500 mil anos de evolução para que o nosso organismo consiga se ajustar à vida, ao padrão de vida do mundo digital tecnológico em que nós vivemos hoje. Em 60 anos nós viramos esse planeta de cabeça para baixo, em termos de hábitos alimentares, de atividade física, de comportamento social, de comunicação, de viagens internacionais. Então, é demais para a nossa estrutura biológica que evoluiu durante 2 milhões de anos, num processo gradual, natural, progressivo de adaptação. Então, nós temos que buscar maneiras de equilibrar essa relação, essa dissonância entre desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento e evolução biológica do nosso organismo, né? Na época em que eu entrei na faculdade, naturalmente a perspectiva era de se trabalhar na escola ou, se você tivesse vocação e alguma oportunidade, trabalhar como técnico esportivo. E nessa época que se começou a falar em preparação física de equipes esportivas. Os primeiros preparadores físicos de equipes profissionais de futebol estavam sendo contratados no início dos anos 70. Então era a época das quadras de cimento e de falta de iluminação, de atividades. Melhorou o som agora, né? Isso é... Então tinha alguma coisa realmente desligada aí. Bom, e era a época também do conga ou da conga, né? Alguns de vocês devem ter comprado um conga na vida. Quem é que já usou um conga? Branco, azul, vermelho depois?
Não, mas daí, bem depois, com a evolução tecnológica, olha lá, aí apareceu o quichute. Aí mais pessoas certamente compraram quichutes e riscaram muito os ginásios com aquela sola de borracha preta, que era o terror de quem administrava ginásio naquela época, né? Sem dúvida. Nesse período, nessas 4 décadas, a gente pôde observar um crescimento fenomenal no número de cursos de formação em educação física. Nós tínhamos 39 no início dos anos 70, hoje temos fácil mais de 1.300. Nós temos mais cursos de educação física no Brasil do que em todas as Américas juntas. Você separa o Brasil e o resto das Américas. Tem mais faculdades e cursos de educação física no Brasil do que no resto. Nenhum outro país tem tanto curso de educação física como o Brasil. Nem chega perto. A China não tem a metade dos cursos de educação física que nós temos no Brasil. Então nós crescemos muito em número, talvez exageradamente, e muito pouco em qualidade. Então nós estamos numa fase de transição, o CREF está preocupado com isso, está fazendo com que as instituições de ensino superior de Santa Catarina se aproximem. O Pedro é presidente de uma associação exatamente desses dirigentes, e é vital que o pessoal se abrace para crescer, para que não se abracem para desaparecer, em função das dificuldades e da qualidade discutível da formação de algumas instituições. Já na pós-graduação aconteceu uma situação inversa, nós não crescemos muito em número. Estou me referindo à pós-graduação estrito sensu, mestrados e doutorados. Nós temos hoje no Brasil 27 cursos de mestrado em educação física e temos 15 cursos de doutorado em educação física no Brasil. É bom, mas não é suficiente para atender, obviamente, a 1.300 cursos de formação. Mas a grande virtude é que esses programas de estrito sensu cresceram sempre com o acompanhamento, com a avaliação da CAPES, que é um órgão do Ministério da Educação exatamente responsável com o desenvolvimento da pós-graduação no Brasil. E essa é uma das coisas que levou ao surgimento de inúmeros grupos de pesquisa e fez com que surgisse no Brasil uma área de pesquisa preocupada com atividade física do ser humano, tutelada pela educação física como área do conhecimento. E as áreas de atuação certamente se multiplicaram. Se nós tínhamos lá a possibilidade de trabalhar na escola ou no treinamento esportivo, hoje nós conseguimos facilmente fazer uma listagem de 20, 25, 30 tipos de atividades formais onde o profissional da educação física pode se encaixar. Trabalho na empresa, o trabalho nas unidades básicas de saúde, o trabalho de preparação física em laboratórios, em grupos multiprofissionais, em centros de reabilitação, etc., etc., na gestão esportiva e assim por diante. Então isso cresceu muito e há uma diversidade muito grande de oportunidades para o trabalho desse profissional. A quantidade de livros publicados e de revistas especializadas também foi multiplicado por 1000, pelo menos. Eu sempre conto que na nossa faculdade, em 1973, nós tínhamos 3 títulos de livros de autores brasileiros em educação física. 3. Hoje isso acontece, a divulgação e a publicação de 3 novos títulos por dia no Brasil, certamente. Livros muito bons, livros mais ou menos, e péssimas publicações que estão aí só com fins comerciais. Então cabe a nós, cabe a quem pode orientar, escolher aquilo que tem mais qualidade. Mas talvez a mudança mais radical, mais significativa que se observou foi o acesso à literatura. Através da internet hoje, qualquer um em qualquer lugar que tenha conexão com a internet é capaz de ler os artigos
científicos das melhores revistas do planeta, que vão ser publicados semana que vem. Você está andando à frente do papel, à frente daquilo que vai ser formalizado como publicação científica daqui a algumas semanas. Então, essa, sem dúvida, foi a maior democratização que aconteceu no aspecto acadêmico. Que basta você ter a internet, a conexão, e se você estiver numa instituição de ensino superior, você acessa gratuitamente a quase totalidade dos periódicos via o site da Capus. E os eventos científicos também foram multiplicados, e nós temos hoje excelentes congressos internacionais no Brasil e congressos porcarias, caça-níquel, que a gente tem que ficar atento para não investir de maneira equivocada. Mas a quantidade é enorme, e em muitos desses eventos vocês têm palestrantes internacionais, os melhores do Brasil, aperfeiçoamento e capacitação, a partir também desse intercâmbio internacional que cresceu. E hoje as instituições de ensino superior no interior de Santa Catarina, eu estive em Xanxerê, Joaçaba, etc., em todas essas instituições há convênios e há intercâmbios internacionais de professores e alunos, e aqui na Univille certamente não é diferente. Isso mudou muito. E um marco nesse período foi, sem dúvida, digamos, o reconhecimento da profissão de educação física como uma área legalmente estabelecida e que nos permitiu crescer dessa forma que nós observamos. E eu sempre destaco, repito muito, que no Brasil nós temos uma situação privilegiadíssima em termos de cenário externo para a educação física. Em nenhum outro país do mundo nós somos, ao mesmo tempo, uma disciplina escolar, uma área acadêmica reconhecida, com financiamento para pesquisa, com o nome Educação Física, com revistas especializadas, sociedades científicas, etc. E também somos uma profissão regulamentada. Então, quando se fala no termo educação física no Brasil, nós somos tudo isso que eu mencionei aí. E em nenhum outro país do mundo existe uma educação física com essa característica. Então, o cenário externo para nós nunca foi tão bom. Qual é a grande ameaça para a educação física? É o cenário interno da própria área. A educação física é a maior ameaça para a própria educação física. Acabei de receber um e-mail de um aluno do mestrado lá na Universidade Federal, em Florianópolis, dizendo: professor, nós vamos ter um debate sobre quais são as diferenças entre os termos atividade física e práticas corporais. Bom, muito simples. O termo práticas corporais foi sugerido por motivos ideológicos para substituir a expressão conhecida no mundo inteiro como atividade física do ser humano. E aí eu ainda, na minha resposta, como é um ex-aluno meu, na minha resposta eu disse assim: olha, atividade física, e eu tenho esse slide aí, depois eu passo rápido por ele, é qualquer movimento corporal voluntário, realizado por músculos esqueléticos, que tem características biológicas e socioculturais. Nós fazemos ou deixamos de fazer as atividades físicas por razões outras que não são propriamente biológicas. E práticas corporais, que eles pretendem que se substitua desnecessariamente a expressão atividade física, pode ser o uso de piercing, de brinco, a tatuagem do corpo, a automutilação, e aquela que é a mais democrática das atividades físicas no planeta, que é a masturbação. É uma prática corporal muito prevalente em todos. Então, quer dizer, nós temos que parar de ficar nos degladiando por terminologia e por bobagem, e temos que fazer, agir, propor, experimentar intervenções. Fazer o que a professora Maria Helena vem fazendo há décadas. Ir a campo, testar, experimentar, ouvir,
crianças profissionais, pais, administradores, e ver a efetividade das ações que realmente podem mudar a realidade a partir da atividade física, que é exatamente o que eu mencionei para vocês e que muitas vezes a gente esquece de acrescentar a segunda parte da conceituação do que seja a atividade física. É uma característica inerente ao comportamento humano. Quando a pessoa não consegue se movimentar é porque algo de errado aconteceu, um problema de doença, um problema de acidente, de lesão. Mas a atividade física é inerente ao ser humano e tem características biológicas. Estimulação nervosa sobre as fibras musculares, contração das fibras, aproximação das extremidades articulares, etc, etc. Você junta tudo isso e você vê a beleza da dança, a harmonia de certas práticas esportivas, a precisão dos movimentos em determinados gestos, a habilidade do pianista, etc. Coisas que só na atividade física do ser humano você é capaz de identificar. Agora, por que o aspecto sociocultural é relevante? Porque você pode até começar uma prática regular de atividades físicas por motivos estéticos, recomendação médica para emagrecer, etc. Mas você só se mantém ativo num determinado programa se houver razões socioculturais que te aproximam, que te atraem para essa prática. Eu sempre brinco que nós temos um grupo de voleibol geriátrico desde 1981. De 81. E mantemos toda sexta-feira, das 4 às 6 da tarde, voleibol. A rede já baixou uns 8 centímetros desde então. Mas a gente continua bloqueando, cortando, jogando. Por quê? Por motivos biológicos, é treinamento, queremos saltar mais, altios, sítios, como é que é o terceiro? Fortes. Não, nada disso. Nós vamos lá porque nós temos um grupo de amigos que se degladia, ri, brinca e bebe cerveja depois do voleibol. Motivos socioculturais. O que nos mantém fazendo ou interrompendo as atividades cotidianas são exatamente motivos socioculturais. Os motivos biológicos de recomendação para a saúde, etc., eles são ótimos para nos levar a iniciar certos comportamentos, mas não são suficientes para nos manter ativos por décadas. Então, hoje, o profissional de educação física saiu do exercício e do esporte para se preocupar com a atividade física do ser humano como um todo. A sociedade espera que nós sejamos competentes e qualificados para trabalhar, estudar, investigar a atividade física nesses 4 contextos aí colocados. Na escola, lembrando que o currículo escolar vai muito além da aula de educação física. Nós, em geral, acabamos achando que currículo é a grade ou o plano de ensino que você constrói. Por exemplo, tudo que acontece dentro da escola, antes da aula, no recreio e depois da aula, é elemento curricular. A maneira como as crianças se deslocam para ir ouvir da escola tem que ser considerada parte do currículo. Porque as crianças podem estar pedalando, caminhando, andando de skate, e isso pode ser promotor de hábitos saudáveis, etc., associados à educação física, ou o contrário, hábitos promotores de comportamentos sedentários, se são levados pelo pai e a mãe, etc. Há questões de segurança envolvidas, etc. O conjunto de tudo isso tem a ver com o que a gente chama de currículo da educação física. Se acontecer atividade no contraturno, se tiver atividades esportivas no sábado, se tiver acampamentos, passeios, excursões com caráter de prática de atividade recreativa, tudo isso tem que ser considerado como elemento curricular, formador de tudo que a professora Maria Helena comentou há pouco.
O profissional de educação física tem que entender de processos de promoção de deslocamentos ativos numa época em que cada vez mais a gente senta para tudo. Nós temos que reforçar e sermos competentes e mais competentes do que ninguém nas atividades físicas de lazer. E até para isso eu fico em dúvida se as nossas faculdades em geral estão qualificando no nível que a sociedade espera que a gente esteja qualificado. Só vamos saber quando houver evidências, quando a gente avaliar, quando a gente comparar, quando a gente tiver uma espécie de um exame da ordem dos advogados equivalente para a educação física, mas de forma voluntária, como se pretende no futuro que aconteça. Não obrigatório, mas que se possa saber, será que eu tenho competência mínima para atuar nas áreas que eu estou me candidatando? E nós ganhamos mais uma responsabilidade com as evidências científicas que existem atualmente. Nós temos que, além de promover hábitos mais ativos, diminuir muito o tempo sentado. Hoje a gente sabe que existem aspectos fisiológicos que dizem respeito ao corpo em movimento e existem aspectos biológicos e fisiológicos distintos desses e que dizem respeito ao organismo sentado. Por exemplo, vocês estão sentados muito tempo, começa a diminuir a liberação de uma substância chamada lipoproteína lipase, responsável pelo transporte e metabolismo de gorduras circulantes. E hoje já se tem evidências científicas de que quem trabalha muito tempo sentado, quem fica muito tempo sentado, ao longo dos anos, aumenta significativamente o risco de desenvolver diabetes e doenças cardiovasculares. Aumenta as chances de acumular gordura visceral. E tem vários estudos mostrando que a vida é encurtada para aqueles que vivem muito tempo sentados, mesmo que pratiquem exercícios físicos regularmente. Porque a fisiologia da inatividade física tem consequências distintas da fisiologia da atividade física. Isso é coisa de 6, 7 anos para cá que as evidências científicas começaram a aparecer. Quem é que na escola e na sociedade tem competência para falar desses assuntos, se não o profissional de educação física? Então nós não podemos nos esquivar, a sociedade espera que nós sejamos competentes para atuar a partir da educação física, nos contextos de educação, no contexto do esporte e no contexto da saúde, como 3 grandes áreas da sociedade, da vida em sociedade. E isso acontece dentro da escola e fora da escola. E aí vem aquela questão da pedagogia como sendo uma coisa que às vezes é só vinculada à escola. A pedagogia tem que estar presente em 100% do nosso trabalho, seja na escolinha esportiva, seja no treinamento de alto nível, seja na academia ou na unidade básica de saúde e principalmente nas aulas de educação física. Processos pedagógicos nos ajudam a estabelecer ações de promoção da atividade física numa unidade básica de saúde. Então, educação, esporte e saúde são contextos que têm relação com a educação física, seja dentro da escola ou fora da escola. Na unidade básica de saúde, no treinamento de crianças fora da escola, nós temos que estar preocupados com educação e saúde, assim como com iniciação esportiva, e vice-versa. Porque a mídia constantemente tem usado outros profissionais, como terapeutas, por exemplo, para quando tem alguma demonstração, deveria ser um educador físico, a gente encontra lá um fisioterapeuta. Primeiro eu quero sugerir que a gente use como padrão a expressão profissional de educação física.
muitos usam educador físico, mas eu digo, nós temos uma lei, nós temos um estabelecimento formal de que nós somos profissionais de educação física. Agora, não há nada que proíba, mas eu só acho assim, para colocar uma coerência na caracterização dos profissionais. Sobre a nossa atuação, isso eu tenho insistido muito, o Pedro testemunha nas nossas conversas lá no Conselho Regional, em Florianópolis, que nós temos na educação física algumas áreas de atuação que são preto no branco ou branco no preto. Não tem dúvida. Alguém tem dúvida de que o profissional da educação física é responsável pela aula de educação física na escola? Não. Pela iniciação e pelo aperfeiçoamento esportivo com crianças e adolescentes? Não. Alguém tem dúvida de que é o profissional da educação física o mais competente para fazer a avaliação da aptidão física e da aptidão motora de crianças e jovens? Não, ninguém tem dúvida. Alguém tem dúvida de que nós somos os mais capacitados, em tese, para prescrever exercícios? Ninguém tem dúvida. Então essas são as áreas que eu chamo preto no branco, branco no preto. Agora nós temos áreas cinzas. E vão existir sempre as áreas cinzas. Por exemplo, Pilates. O profissional da educação física pode trabalhar com Pilates? Pode, se ele for competente para tanto. O de fisioterapia pode? Pode, se ele for competente para tanto. Então existem áreas que nós e a fisioterapia, ou nós e a medicina, ou nós e a terapia ocupacional, às vezes nós e a psicologia dividimos algumas áreas sobre motivação para os esportes e para a performance esportiva. E nós não deveríamos nos preocupar muito com isso, porque nessas áreas cinza, a reabilitação cardíaca é uma área cinza. Nós, ou fisioterapeuta, podemos atuar com exercícios na reabilitação cardíaca. Quem tiver competência, treinamento, preparação, capacidade, se estabelece. O que nós temos é que garantir que naquelas áreas que é preto no branco, branco no preto, os nossos profissionais sejam muito competentes. E aí é que eu insisto que as nossas faculdades têm que discutir essa essência, essa coluna vertebral da educação física e dizer o seguinte, olha, nessas ações da coluna vertebral da área, os nossos formandos têm que ser extremamente competentes. E daqui a pouco eu vou dizer o que eu entendo por competência para vocês. Vai controlando o tempo aí, porque daí, quanto é que deu? 15 minutos. Ai, meu Deus. Muito bem. E lembrar que, para nós, a saúde é uma questão pedagógica antes de ser uma questão médica. Porque nós lidamos na questão da saúde com promoção da saúde. Nós não fazemos tratamento. Podemos até participar de equipes multiprofissionais que lidam com terapias e tratamentos. Mas, na essência, a nossa missão dentro da área de saúde é trabalhar com promoção da saúde, a partir da educação para a saúde, a partir de promoção de hábitos mais ativos para as pessoas em todas as idades. E na escola, a nossa grande missão, aquilo que está saltando aos olhos de todo mundo, é o seguinte: a sociedade espera que a gente consiga educar nossas crianças e jovens para que eles escolham um estilo de vida ativo e saudável, seja com esportes, seja com exercícios de academia, seja com outras formas de atividade, mas que eles se sintam competentes e possam optar por esse padrão. E nos esportes é a iniciação e o aperfeiçoamento esportivo que deve realmente preocupar e interessar os profissionais da educação física. Quem é que vai ser o treinador ou o preparador físico da seleção olímpica ou de um clube de futebol profissional? Isso está na área cinza. Porque as nossas faculdades não conseguem dar conta de tudo isso. Então vamos, pelo menos, dar conta de formar bons licenciados que saibam trabalhar com educação para um estilo de vida ativo.
bons bacharéis que saibam trabalhar com iniciação e aperfeiçoamento esportivo fora da escola, porque dentro da escola o licenciado também tem que saber fazer isso e muito bem. E na questão da saúde, trabalhar com promoção da saúde em equipes multiprofissionais, multidisciplinares em todas as faixas etárias. Não é pouca coisa, por isso nós temos que focar, como eu falei, naquilo que é bem definido como nossa prioridade. E nos preocupar menos com duelos com outras áreas profissionais. Essa é a minha posição, pode ser que eu me arrependa dela daqui a um tempo, mas hoje é assim que eu penso. Bom, nós trabalhamos buscando, eu estou falando da área de promoção da saúde, nós trabalhamos para que as pessoas alcancem uma boa condição de saúde, mas não para terminar aí como meta. A boa saúde deve ser uma grande porta de entrada para que a gente realize nossos projetos e nossos sonhos na vida. O que importa na nossa vida é o bem-estar, a satisfação, a realização dos nossos objetivos, e para isso a boa condição de saúde contribui. Então eu não vou para a academia para ter boa saúde, ponto. Eu vou praticar exercícios para me sentir bem, para gostar mais de mim, para que eu possa realizar meus sonhos de vida, meus projetos de vida. Casar, viajar, ter filhos, passear, etc. Então essas coisas a gente deve deixar claro para que a gente não reduza a importância do nosso trabalho. E aí vem uma diferença interessante entre saúde e qualidade de vida. Saúde é um conceito menor. Nós queremos promover saúde, mas não para ter saúde. Nós vamos promover saúde para que as pessoas possam buscar uma melhor qualidade de vida. Essa é a essência de uma área que tem 30 ou 40 anos de existência, que se chama exatamente a área de promoção da saúde, e que em determinados momentos até se contrapõe à história terapêutica da medicina mundial, que sai do remédio, sai do acontecimento já existente para algo que tem a ver com sentir-se bem e evitar que aconteçam certos males. Essas são as principais doenças crônicas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Existem alguns fatores de risco muito conhecidos e que estão se tornando mais prevalentes na sociedade mundial. Isso depende, às vezes, de fatores que nós não conseguimos mudar, mas tem uma dependência muito grande de fatores comportamentais como esses três, que são citados pela OMS como os focos da promoção da saúde no planeta nos dias de hoje. Se nós reduzirmos a inatividade física, o tabagismo e melhorarmos os hábitos alimentares, nós vamos afetar diversas ou praticamente todas aquelas doenças crônicas não transmissíveis. No Brasil, a questão do excesso de peso e as suas comorbidades é algo que está preocupando a OMS lá em Genebra, que o Brasil é muito populoso e é um país que está gastando e vai gastar verdadeiras fortunas para tratar doenças que poderiam ser evitadas ou retardadas na população. Em 5 anos, nós temos dados das capitais brasileiras que mostram que a prevalência de obesidade aumentou praticamente em 6 pontos percentuais. Todos esses slides, depois, quem quiser copiar, de algum jeito a gente repassa para o Pedro e vocês podem usar nas apresentações onde vocês trabalham. Só digam assim que esse slide foi o professor Marcos que nos cedeu. Tá bom? Então, isso aí tem consequências que têm a ver com o que está acontecendo no planeta. E nós não estamos achando saída. Então, a primeira coisa e a mais séria e que tem que ser feita é nos voltarmos para a escola e
trabalharmos com as crianças até 10, 12 anos e tentar salvar essa geração com algumas mudanças de hábitos que possam iniciar nessa fase. Porque, de um modo geral, nós estamos perdendo de goleada a luta com a obesidade no planeta. Então, hoje, as evidências mostram facilmente, mais 10 minutos, tá bom, que o estilo de vida, para 2/3, no mínimo, provavelmente 3/4 da população mundial, o fator que mais afeta a saúde e qualidade de vida das pessoas é, sem dúvida, o jeito de viver. As escolhas que a gente faz diante das oportunidades que a gente tem. Que ninguém pode escolher o que não está no cardápio. Eu brinco que se você sentar no restaurante e receber um cardápio que diz assim, hoje temos pão com manteiga. Sim, não, hoje temos pão com manteiga. E muitas pessoas, em termos de estilo de vida, recebem um cardápio seco dessa forma. Sai de casa às 5 da manhã, trabalha o dia inteiro, às vezes estudam à noite, tem filhos para cuidar, tem que ter um segundo emprego, chega em casa cansados e vão fazer uma refeição fria muitas vezes. Aí você diz, por que você não caminha mais para controlar o colesterol e não sei o quê? E foi aí que por causa disso que se inventaram tantos palavrões que nós conhecemos. Por que você não vai fazer isso você mesmo? Né? Porque exatamente tem situações em que as oportunidades inexistem para que as pessoas possam optar por hábitos mais saudáveis. E também é ilusão a gente achar que as pessoas, que nós possamos ter numa cidade 100% das pessoas com essas características. Importante lembrar então que o estilo de vida, apesar dele ser construído a partir da nossa história de vida, das atitudes, dos valores, do conhecimento que a gente tem, são as oportunidades que vão dizer se as pessoas realmente têm condições de mudar e de incorporar hábitos mais saudáveis, né? Esse é o modelo que a gente usa para avaliar e para propor mudanças no estilo de vida em relação à saúde e qualidade de vida. Eu chamo o modelo de pentáculo do bem-estar e o instrumento que avalia é o perfil do estilo de vida, né? Bom, 3 evidências científicas, para não dizer que eu não dei dados científicos do que eu estou falando. E são 3 estudos muito interessantes. Esse aqui acompanhou 20 mil adultos de 45 a 79 anos. Na verdade, foi durante 14 anos. E eles observaram 4 comportamentos. Não fumar, consumo moderado de álcool, atividade física e o hábito de consumir frutas ao longo da semana. Eu tenho esse hábito. Quem é que tem os 4 hábitos? Quem é que tem os 4? A maioria de vocês. Algum de vocês não tem nenhum desses hábitos? Ótimo, ainda bem, porque olha o que eles acharam. As curvinhas ali representam a azul claro lá em cima, a curva de sobrevida das pessoas que tinham os 4 hábitos. E a última curvinha, a curva vermelha, representa a sobrevida daqueles que não tinham nenhum dos 4 hábitos. Isso deu uma diferença de mais ou menos 14 anos de expectativa de vida no final. Em qualquer momento, o acompanhamento desses pesquisadores mostrou que a chance de morrer era 4 vezes maior entre aqueles indivíduos que não tinham nenhum dos hábitos positivos. Algum desses hábitos é difícil de incorporar? Claro que não, são coisas relativamente simples de se incorporar no dia a dia. Esses slides são muito interessantes para se usar no convencimento de gestores. Vejam esse estudo aqui, esse aqui já usou pessoas que tinham alto risco de diabetes. 3.800 pessoas acompanhadas nesse período aí, alguns não mudaram o peso corporal, está dando uma ressonânciazinha, né? E nem o peso.
E outro grupo conseguiu incorporar 150 minutos de atividades físicas moderadas. O que são atividades físicas moderadas? Por exemplo, caminhar rápido 15 minutos até o trabalho e voltar 15 minutos do trabalho em passos rápidos. Isso significa que ao longo de 5 dias, você cumpriu 150 minutos de atividades físicas moderadas. Simples. E que perderam de 5% a 7% do peso corporal. Isso resultou numa redução de 58% no risco de desenvolver o diabetes. Quer dizer, as chances passaram a ser a metade dos indivíduos que incorporaram 2 mudanças relativamente simples em relação à sua vida diária. Veja esse estudo finlandês sobre a importância do lazer e a relação do lazer das pessoas com mortalidade precoce. Eles acompanharam durante 20 anos um grupo de mais de 8.000 adultos. E esses adultos tiveram o seu lazer classificado em lazer pobre, intermediário e um lazer rico no sentido de diversidade, de qualidade de ocupação do tempo livre. Essa primeira curva mostra a mortalidade daqueles que eram considerados como tendo um lazer mais pobre. Esse aqui dos que tinham o intermediário. E esse aqui, a curva de mortalidade ou sobrevida, dependendo do lado que você olha, que tinham uma qualidade maior do seu lazer, mais diversidade e opções no seu lazer. Então, até a qualidade do lazer a partir da meia-idade tem a ver com quanto nós vamos viver. Quem é que trabalha mesmo com lazer e que tem mais competência de orientar atividades e ações de lazer? Ou certamente profissionais de atividade física. Bom, nós nos últimos 15 anos observamos que a educação física, por força de lei, passou a ser parte das ações de saúde, passou a ser uma profissão da saúde, passou a estar na política nacional de saúde e a se envolver no contexto do SUS. Nossos profissionais, numa pesquisa que nós fizemos há 10 anos atrás, diziam que o problema maior era a formação deficiente para atuar na área da saúde. Não sei como está hoje, porque muitas instituições mudaram seus currículos, mudaram seus estágios, existe o PET Saúde, existem outros programas que facilitam essa formação. Reclamavam da dificuldade de atuar em grupos multidisciplinares. Isso tem que ser parte do currículo de formação. A percepção de que havia pouca credibilidade e a dificuldade de ser credenciado. Muito bem. Em síntese, esse slide é muito ilustrativo do que nós podemos fazer para a saúde e qualidade de vida da população. Garantidas as necessidades básicas do ser humano, o estilo de vida é o determinante mais importante para a gente saber quanto as pessoas vão viver e com que qualidade elas vão viver nessas décadas. Mas a gente sempre tem que ressaltar, garantidas as necessidades fundamentais do ser humano, porque quem mora embaixo do viaduto e come restos de comida do latão do lixo, vive em condições subhumanas e não vai ser nenhum exercício aeróbico ou de alongamento que vai mudar radicalmente a sua qualidade de vida. Aliás, a escala de qualidade de vida, de fato, começa quando as necessidades fundamentais do ser humano são atendidas. Então, qual é o grande desafio da educação física nos dias de hoje? Sem dúvida, é promover estilos de vida ativos e saudáveis, em crianças, adolescentes, idosos, na meia-idade, etc, etc. Promover estilos de vida ativos e saudáveis para aqueles aparentemente saudáveis, pessoas com deficiências, trabalhadores, doentes crônicos e atletas, por que não? Nós somos atletas por 1 ou 2 décadas.
E vamos ser seres humanos por 60, 70, 80 anos. Então, ali nós temos que trabalhar. Isso é a mesma meta, é a grande meta na escola, nas academias, nas unidades básicas de saúde, nos clubes, parques e praças, nas empresas, etc. É a grande meta, o grande objetivo, com formas diferentes, metodologias diferentes, atividades diversificadas. Mas para isso, eu digo que a educação física existe, para promover estilos de vida ativos e saudáveis. Uma maneira que ajuda a ter efetividade no nosso trabalho é observar essas coisas que estão ali dentro do balão. Facilitar o acesso, garantir prazer, direito de escolha, colocar desafios, não barreiras, desafios, dar suporte social para que isso possa acontecer. Então, ter competência é conjugar de uma maneira integrada conhecimentos, habilidades e atitudes. É fazer com que a gente, além das evidências científicas, utilize a experiência de vida e o bom senso para compor essa competência que a gente pretende ter e que a sociedade espera que tenhamos. Então, para se ter uma educação física de qualidade, sem dúvida nós temos que mudar atitudes e ações, comportamentos da parte dos profissionais e dos gestores igualmente. Temos que ter, além da formação qualificada, uma profissão forte na sociedade. Práticas baseadas em evidências, e eu gosto de usar sempre a expressão de liderarmos pelo exemplo. Os profissionais de educação física não têm que ser modelos estéticos, mas têm que ser modelos de comportamento na sociedade, sim. O que nós dizemos tem que corresponder ao que nós fazemos. E isso mostra o equilíbrio em nossas vidas e mostra que é possível viver de maneira excitante, desafiadora, interessante e, ao mesmo tempo, saudável. Isso é o mais difícil, é a tarefa quase impossível com adolescentes. É vocês convencê-los de que é possível ser saudável e, ao mesmo tempo, ter uma vida divertida, pescando, etc. Mas até para ser coerente, para não dizer que eu vim aqui, disse uma coisa e fiz outra, eu vou mostrar para vocês o tamanho real do peixe. Tá certo? Podia ter deixado aquele ali na imagem e vocês comprariam a minha mensagem. Mas essa é o xerelete, o nome desse peixe. Tem dois? São dois, são menores, mas são dois. Né? E aí vem o merchandising final. Muito do que eu falei aqui está na 6ª edição do livro, que se alguém tiver interesse, tem ali fora. E eu agradeço a atenção de vocês. Eu acho que nós ficamos no tempo direitinho, né, professor? Muito obrigado. Agradeço.